Comigo, seus Calabresa, professor Matheus Oliver, diretor aqui do Instituto Oliver, e essa é a aula final. Nós iniciamos com os senhores o tema Teoria Geral do Crime. Eu trabalhei com os senhores na primeira aula, parte teórica, uma análise analítica. Submetemos o crime a uma mesa cirúrgica. Submetemos a infração penal a uma mesa cirúrgica jurídica para analisar cada um de seus membros desta estrutura chamada crime, infração penal. Eu expliquei para os senhores que existe o sistema dualista no nosso ordenamento jurídico, né? Decreto-Lei 3.688, onde nós temos a infração penal, que pode ser crime ou contravenção. Contravenção penal são os crimes de menores potenciais ofensivos. Então, um crime de menor potencial ofensivo. Na primeira aula, eu expliquei para os senhores sobre a estrutura do fato típico, o que é conduta, o que é nexo de causalidade, o que é resultado e o que é tipicidade, que são aqueles elementos ou requisitos somativos que compõem a estrutura do fato típico. Na mesma aula, que foi na aula de número 1, na parte 1, eu trouxe para os senhores também uma análise analítica da antijuricidade ou da ilicitude. Trabalhamos com os senhores e com as senhoras as excludentes de ilicitude. Estado de necessidade, legítima, defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. E na segunda aula, aula de número 2, parte 2, nós analisamos o último elemento do crime que é fundamental. O último elemento que faz parte da estrutura tripartite. Ou seja, crime para ser crime tem que ter fato típico, mais antijurídico, mais culpabilidade. Ou fato típico, mais ilícito, mais culpável. Antijuricidade e ilicitude são sinônimos. Culpável e culpabilidade também são sinônimos. Então, na última aula, na parte 2, aula de número 2, cujo tema é Teoria Geral do Crime, aula de Direito Penal, eu trabalhei com os senhores sobre a culpabilidade, os elementos da culpabilidade, sobre a imputabilidade penal, sobre a inimputabilidade penal, sobre a obediência de ordem, de superior hierárquico, manifestamente legal, sobre a questão da embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, embriaguez culposa ou dolosa, certo? E na aula de hoje, para finalizar com chave de ouro, nós vamos para a letra de lei. Então, a aula de hoje é letra de lei mais questões. Letra de lei mais questões. Eu dei 2 aulas teóricas, completas, objetivas, diretas. E nesta aula de hoje, nós iremos fazer a leitura e eu vou fazer uma hermenêutica. O que é uma hermenêutica? A ciência da interpretação textual. Então, eu vou fazer uma hermenêutica jurídica. Eu vou ler com os senhores, a partir do título 2 do Código Penal, cujo tema é do crime, onde nós iremos entender, para a gente lá no final da aula começar a fazer as questões, outras questões para os senhores aí com gabarito comentado. E eu quero ver quem é que vai acertar, tá? Todas essas questões que eu trouxe aqui, beleza? Vou fazer a leitura rápida e a explicação. Leitura rápida e explicação. Leitura rápida e explicação. É fundamental ter esta aula da parte de letralidade de lei para que, de fato, os senhores gerem memória a médio e longo prazo e fortifiquem, tá, esse processo de memorização sobre a aula cujo tema é Teoria Geral do Crime. Ok? Vem comigo, então. Aula Resumo Geral do Crime mais questões. Vamos lá, senhores. Já pega o café, já prepara aí o Oliver Turbo, né? Se você está tomando o suplemento Oliver Turbo, já prepara aí, já toma um comprimido. Já deveria ter tomado um comprimido meia hora antes de começar a aula, né? Que é o suplemento cerebral do Instituto Oliver. Então, se não tomou, já meia hora antes de começar a aula, já deveria ter tomado o suplemento aí do Oliver Turbo aí. Para de olhar meu boné, viu? Esse boné aqui é do Instituto Oliver, é boné carreiras policiais. Não fica olhando demais meu boné não, viu? Aí, ó. Não olha muito pro boné do homem não, viu? Respeita o boné do Oliver, bando de mussarelo. Então, olha só, calabresos. Vamos para a letra da lei agora, senhores. Letra da lei para a gente poder entender esta aula com perfeição e fechar com chave de ouro. Ok?
Nada melhor que uma vitamina de abacate. Olha só, senhores. Título 2 do crime, Código Penal. Relação de causalidade. Já expliquei isso para os senhores. Quando a gente analisou ali o que está entre a conduta e o resultado naqueles elementos do fato típico, que é o nexo de causalidade. Considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Nexo de causalidade. Aí tem as causas supervenientes relativamente dependentes, que são aquelas causas quando por si só produzem um resultado. A gente vai ver isso aqui na letra de lei, mas já foi explicado para os senhores já, beleza? Relação de causalidade, artigo 13 do Código Penal. O resultado de que dependa a existência do crime somente é imputável, lembra de imputável? Imputável é o quê? Punível à luz do Código Penal. A quem lhe deu causa, considera-se causa a ação ou omissão, uma conduta, tá vendo? Omissiva ou de ação, ou uma conduta voluntária ou omissiva, né? Sem a qual o resultado não teria ocorrido. O artigo 13 está falando do nexo de causalidade na prática, né? Eu tenho uma conduta e eu tenho um resultado final derivado dessa conduta. Se esse resultado final deriva dessa conduta diretamente, se o resultado final liga diretamente ou está ligado diretamente a essa conduta, temos um nexo de causalidade, ok? Então quero dar um tiro na cara da avó. Aí eu vou lá e dou um tiro na cara da avó. Resultado, morte. Quem foi que matou? O Mateus através da conduta dele de disparar arma de fogo na cara da avó. Logo temos o quê? Um nexo de causalidade, ok? Uma ligação, um núcleo. Aquilo que está entre a conduta e o resultado, ok? Então tá aí, artigo 13 do Código Penal. Agora vem a superveniência de causa independente, que foi o que eu expliquei para os senhores. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Já expliquei isso para os senhores também, que é quando há aquela quebra de nexo de causalidade. Lembra? O Joãozinho foi lá e deu um tiro, né, no Marcos, beleza? O tiro pegou no ombro, o Marcos não corre risco de vida nenhum. Logo, cessa-se ali. Pressupõe que o resultado final é o quê? Tentativa de homicídio. Coloca o Marcos na ambulância, né, a caminho do hospital, o primeiro socorro, para poder fazer um curativo e liberar ele. O motorista da ambulância atende o telefone. Quem que ligava para ele? Reiteradamente, a sua esposa. Preocupado, atende o telefone. Pode dirigir, pessoal, e mexer no telefone? Não. Isso é uma imprudência, uma negligência, uma imperícia. Ele, por conta da sua conduta, capota a ambulância e o Marcos, que não corria risco de vida nenhum, sai para fora da ambulância, bate a cabeça e morre, traumatismo craniano. Temos um resultado? Morte? Tem. Quem foi que produziu? Foi o João? Não. Quem foi que produziu? Foi o rapaz lá da ambulância. Então houve uma quebra de nexo de causalidade. Outro exemplo, vamos supor que ele chegou bem no hospital. Então o João deu o tiro no Marcos, pegou no ombro aqui. Não corre risco de vida, logo temos uma tentativa de homicídio. Chegou no hospital, faz os curativos, no outro dia ele já ia ser liberado, já ia tomar alta. O hospital pega fogo lá por alguma falha mecânica nos ar-condicionados, nos gases do próprio hospital, ou seja, caso fortuito ou força maior, superveniente de causa relativamente independente, né? Não tem nada a ver com a conduta do João de atirar em Marcos, e morre todo mundo no hospital. Qual é o resultado? Morte. Quem produziu? Foi João? Não. Quem produziu? Essa superveniência de causa relativamente independente. Ou seja, o hospital lá que produziu isso. Então isso é quando há quebra de nexo de causalidade, ok? Relevância da omissão, pessoal. Bastante atenção nisso aqui. Como é que funciona a relevância? Quando é que a omissão ela é relevante para o nosso querido Código Penal? Parágrafo 2º do artigo 13. A omissão é penalmente relevante quando o omitente... O que é omitente? Aquele que omitiu-se, caramba. Devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Ou seja, a omissão ela só é penalmente relevante quando o indivíduo devia e podia. Devia e podia. Ele devia e podia. Se ele não pode, se vai correr um risco para ele mesmo, né? Aí não. Aí não tem o que se falar, tá? Agora, se ele devia e podia, aí, meu brother, ele vai ser responsabilizado por essa omissão dele, tá bom? Agora aqui ele vai trazer para nós o dever de agir.
de quem incumbe? Quem é que é obrigado a agir? Quem é que, em hipótese alguma, pode se omitir? O dever de agir incumbe a quem? Vai trazer aqui agora. A linha A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Ok? Então, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A lei determina que essa pessoa ela tem a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Ou, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Então, de outra forma, assumiu a responsabilidade, de assumir o resultado, né? Vamos lá para as outras duas hipóteses. C, só mais uma, Ou com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Então, a omissão ela é penalmente relevante quando o omitente podia e devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Já expliquei para os senhores. E agora, para finalizar, também com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Já expliquei isso para os senhores também, beleza? Já é questões. Eu só estou fazendo leitura, estou explicando rapidamente para a gente já fazer as questões. Em 5, 6 minutinhos no máximo já é as questões. Então já se prepare para poder fazer as questões. Beleza? Disse o crime, artigo 14. No artigo 14, no inciso 1º, nós temos uma figura do crime e no inciso 2º nós temos uma outra figura do crime. Existe a figura do crime consumado e a figura do crime tentado. Consumado é quando reúne-se nele todos os elementos legais. Tentado é quando, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o crime não se consuma. Ok? Então, artigo 14, inciso 1º, crime consumado. Artigo 14, inciso 2º, crime tentado. Vamos lá, senhores. Crime consumado. Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Exemplo, matar alguém. Artigo 121 do Código Penal. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Se eu vou lá e simplesmente mato alguém, a pessoa veio a óbito, eu fiz o quê? Cumpriu-se o quê? Todos os elementos de sua definição legal. Matei alguém, homicídio simples. Pronto, acabou. É isso, ok? O que é tentativa? Inciso 2º. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Que agente? O agente ativo, aquele que está praticando a conduta delituosa, a infração penal. Então, tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Qual que é a pena, né, para o crime de tentativa aí? Parágrafo único. Salvo disposição em contrário. Então, salvo disposição em contrário, ou seja, aquela legislação ou aquele artigo, inciso, que vai trazer essa disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. Eu vou punir com a mesma pena, só que vai ter uma diminuição de pena porque o crime não se consumou, caramba, né? Diminuída de 1 a 2/3, tá? Então, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3, ok? Vamos agora falar da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, pessoal. Presta bastante atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. Artigo 15. O agente que voluntariamente, que é voluntariamente? De forma dolosa. Ele quer fazer isso. Partiu dele. Essa iniciativa veio dele. De forma voluntária, consciente. Não foi por obrigação, tá? Então, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução do quê? Do crime, caramba, da infração penal, ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, arrependimento, desistência voluntária e arrependimento eficaz é isso. É isso, ok? É isso, tá? Desistência voluntária e arrependimento eficaz é isso. É quando o agente voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só respondendo pelos atos já praticados, beleza? Arrependimento posterior. Não confunda a porra do arrependimento posterior com a porra da desistência voluntária e arrependimento eficaz. Não confunda. E vai ter questão assim já. Já tô passando o bizu para os senhores aí. Não confunda, beleza? O que é arrependimento posterior? Arrependimento posterior está previsto no artigo 16 do Código Penal. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Quais crimes? Aqueles cometidos sem violência ou grave ameaça.
quais crimes que cabe a porra do arrependimento posterior? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Somente nesses, ou seja, somente nestes que vai caber, ser possível, ter a possibilidade, ser cabível um arrependimento posterior à luz do Código Penal. Ok? Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Beleza? De 1 a 2/3. Não confunde isso daqui com um peculato culposo não, tá, pessoal? Peculato culposo que está previsto a partir do artigo 327 do Código Penal. Do Código Penal não, que é a parte especial, que vai trabalhar dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Não confunde não, tá bom? Isso aqui é arrependimento posterior, tá? E o arrependimento posterior só cabe em crimes que não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, tá bom? Restituída a coisa, né, a pena será reduzida de 1 a 2/3, beleza? Crime impossível. O que é um crime impossível? Alguém tem alguma ideia? Para todo mundo que está acompanhando a aula até aqui, que está prestando atenção, tá? Filma a aula, faz a sua filmagem, filma você estudando, você assistindo a aula, joga no grupo dos alunos, posta nas redes sociais dos senhores e marque o Instituto Oliver, pessoal. Lá no portal do aluno, na descrição do grupo de alunos. Na descrição do grupo de alunos tem as nossas redes sociais. Então, se você olhar na descrição do grupo de alunos que você faz parte, lá tem nosso Instagram, são 2 Instagrams oficiais do Instituto Oliver. E lá no portal do aluno também tem nossas redes sociais oficiais. Segue as nossas redes sociais e marca a gente, que a gente reposta o senhor e a senhora estudando. Beleza? Então, parabéns para você que está aqui até agora. É você que vai conseguir fazer as questões agora mesmo, para a gente poder finalizar com sucesso o tema Teoria Geral do Crime. Beleza? Crime impossível, artigo 17. Não se pune a tentativa, quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Os senhores acreditam que já teve vagabundo, maldito, filho do Satanás, sabe, demônio encarnado em pessoa, já teve o Satanás, o diabo em pessoa, que foi preso portando um 38, uma arma de fogo, né, de uso restrito, foi enquadrado ali, né, pelos agentes da Polícia Militar como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Chegou lá, o delegado colocou que se tratava de um crime impossível, porque o armamento estava todo enferrujado, o cão não ia para cá e nem para lá, o lugar onde se colocava as munições não tinha como colocar munição, estava tudo enferrujado. Então, assim, desqualificou. Não teve o que fazer. Por quê? Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível se consumar-se o crime. Como é que ele ia matar alguém? Foi através de uma denúncia que ele estava portando aquela arma dele aqui, ele não ameaçou ninguém, ou seja, não colocou como simulacro, nada disso. E já teve, inclusive, decisões na justiça, em processos, onde também isso já aconteceu já, pessoal. Pode pesquisar no Google aí que os senhores irão ver. Tá? Já foi considerado crime impossível por ineficácia absoluta do objeto empregado, da arma de fogo com defeito. Beleza? Artigo 18, disse o crime. O que é crime? Aqui nós vamos trabalhar no artigo 18, no inciso 1º e no inciso 2º, o que é crime doloso e o que é crime culposo. Expliquei isso para vocês na primeira aula também, mas vamos fazer a leitura aqui da letra da lei. Beleza? Então, disse o crime, artigo 18, inciso 1º e inciso 2º. No artigo 14, inciso 1º e inciso 2º do Código Penal, nós temos a figura do crime consumado e o crime tentado. Consumado e o crime tentado. Consumado e o crime tentado. Artigo 14, inciso 1º e inciso 2º. Já no artigo 18 do Código Penal, no inciso 1º, nós temos a figura do crime doloso. E no inciso 2º, do crime culposo. Artigo 18, inciso 1º, doloso, inciso 2º, culposo. Então não confunda aí, tá bom? Um trata da consumação e da tentativa, o outro trata da conduta, se é dolosa ou culposa. Da conduta, se é dolosa ou culposa. Perfeito?
Crime doloso, artigo 18, inciso 1º. Quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Foi o que eu expliquei para os senhores naquela primeira aula lá. Beleza? Quando a gente estava estudando sobre a conduta, que é voluntária e consciente dirigida a um fim. Conduta é o primeiro elemento do fato típico. Tá? Crime culposo, inciso 2º. Quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Tá vendo como que a gente está lendo agora o que eu estudei com vocês, o que eu transmiti para os senhores de forma teórica na primeira aula? Tá vendo como é que tudo faz sentido agora? Parágrafo único, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando comete dolosamente. Ou seja, para existir a tipificação de conduta culposa, tem que ter previsão legal. Nem todo crime vai ter previsão legal para conduta culposa, vai ser só dolosa. Então, se o cara praticar uma conduta culposa para aquele crime que não tem previsão legal para conduta culposa, não existe. É fato atípico. Entendeu? E tem crime, por exemplo, tem crime que, se você praticar ele de qualquer forma que seja, se você é culposo ou não, é doloso. Você vai responder como dolo. Então, o que está falando aqui no parágrafo único? Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. É que eu só posso punir alguém culposamente se existe previsão legal para aquela conduta criminosa como culposa. Beleza? Agravação pelo resultado, artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Beleza? Continuando então, bando de mussarelos. Parabéns para quem está aqui até agora. Erro sobre o elemento do tipo. Artigo 20, erro de tipo. Artigo 21, erro proibitivo. Artigo 20, erro de tipo. Artigo 21, erro proibitivo. Os senhores vão entender isso aqui agora. Isso aqui tudo faz parte do tema crime do nosso querido Código Penal, tá bom? Já deixa o like aí agora no nosso canal. Já se inscreva no canal. Olha a quantidade de pessoas que está ao vivo aí, né? E não deixa o like, tá? Vou mandar um abraço para os senhores já. Calma aí, vamos focar na aula aqui. Belezinha? Não esqueça de seguir as nossas redes sociais e marcar a gente lá. Tá? E compartilha as nossas redes sociais. Professor, quero ajudar o senhor. Gosto muito do seu trabalho, admiro demais o senhor. Sabe como é que você faz eu ficar feliz? Divulgando nosso trabalho. Tá? Então, pega as nossas redes sociais e divulga. Porque lá nas redes sociais eu faço consultoria grátis. Eu abro caixinha de perguntas uma vez na semana e eu respondo todas as perguntas. Tem aluno que pergunta, professor, você toma anabolizante? Eu respondo. Professor, o senhor dá bunda? Eu respondo. Professor, o senhor come bunda? Eu respondo. Tudo lá. Eu não vou responder isso no privado, no WhatsApp. Mas na caixinha de perguntas do Instagram eu respondo. Então corre lá e siga nas redes sociais. Beleza? Tá lá na descrição do grupo os links das nossas redes sociais oficiais e no portal do aluno também. Voltando para a aula de letra de lei, análise hermenêutica. Erro sobre elementos do tipo, artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se prevista em lei. Tá vendo aí? O que é erro de tipo? Eu tenho um caderno do Homem-Aranha, aí eu tô indo pra faculdade, coleguinha que senta do meu lado também tem um caderno do Homem-Aranha. Ok? Aí na hora de ir embora eu pego o caderno do Homem-Aranha do meu coleguinha achando que era o meu e levo embora. Isso em tese seria o quê? Crime de furto. Subtrair para si ou para outro em coisa móvel alheia que não lhe pertence, correto? Só que não, se trata de um erro de tipo, eu confundi, que é igual, caramba. Entendeu? É isso. Discriminantes putativas. Agora ele vai trazer aqui a explicação do que eu expliquei para vocês. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado, eu não acabei de justificar o meu erro, pela circunstância, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então o fato tem que ser punível como crime culposo. Erro determinado por terceiro. Isso aqui tem uma questão sobre isso, tá, pessoal? Erro determinado por terceiro, parágrafo 2º. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Simples. Erro sobre a pessoa, parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou a qualidade da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. O que é isso? Eu quero matar o João. Beleza? Aí eu fiquei sabendo que o João tá saindo da Pitágoras Faculdade 10 horas da noite. Aí eu vou lá na faculdade Pitágoras 10 horas da noite e fico esperando ele. Show de bola?
E aí falaram pra mim que o João me contrataram como matador de aluguel. E me passaram uma foto mais ou menos dele, um pouco embaçado. Falou que ele tinha cabelão grande e tal, né? Barbona grande, usava um óculos e tal, andava igual maconheiro, certo? Igual, esqueci o nome daquele cara lá que fumou maconha lá, que morreu lá, gente. Que tem aquela música. Tchananana, or not, tchananana, what her name, tchananana. Esse cara, igual esse cara que canta essa música que eu esqueci. Esqueci. Entendeu? Aí tal. Só que o que acontece? Eu vou lá e confundo o cara. Sai um cara igualzinho a descrição que me passou e eu mato ele. Vou responder do mesmo jeito, meu brother. Vou responder do mesmo jeito por homicídio. Então, erro sobre a pessoa. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não, mas eu não queria ter matado ele, não, Estado. Eu queria ter matado é o outro. Não venha com a sua resposta estatal pra cima de mim, não, com base na minha infração penal, não. Porque não era ele que eu queria matar. Eu queria matar o outro. Foda-se, vai responder. Como se tivesse matado o outro. Entendeu? Ou seja, aquilo que você queria ter matado. Show de bola? Bando de mussarela. Continuando, erros sobre a ilicitude do fato, que é o que eu falei para os senhores, né? Erro de proibição. O desconhecimento, artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. Ninguém pode alegar que não conhece a lei, tá, pessoal? Não existe isso, não. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/3, de 1/6 a 1/3. Nós, brasileiros, não podemos alegar que não conhecemos a legislação. Agora, você imagina um cara que está vindo de outro país para poder passar as férias dele no Brasil, fazer turismo no Brasil. O cara vai lá para Copacabana ou para o Guarujá, ou para Santos, ou para Praia Grande, ou para Praia de São Vicente, ou Itatuba, enfim, o cara vai para praia aqui no Brasil, nunca veio no Brasil. E ele está vindo de um país onde a maconha é legalizada. Aí ele traz consigo uma porrada de maconha de uso próprio, beleza? Uso pessoal. Chegou aqui no Brasil, aqui pode? Não pode, meu brother. Só que o que acontece? Erro de proibição, ele não sabia. Aí é justificável, entendeu? Nesse caso, a depender do caso, pode até ter diminuição de pena. Agora, o que acontece? Você não, você que mora aqui, não vem com essa conversa fiada que não conhece a legislação, não, que vai dar merda pra você, beleza? O desconhecimento da lei é inexcusável, ok? O erro sobre a ilicitude do fato, se é inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3, tá? Então, se é inevitável, isenta de pena, como eu expliquei para vocês. Se é inevitável, se é evitável, né, eu vou diminuir a pena de 1/6 a 1/3. Agora, se é inevitável, eu vou isentar de pena. Então, o cara poderia, às vezes, olhar na internet, saber as legislações vigentes no país. Claro, se você vai viajar para um outro país, você tem que saber como é que funciona a legislação lá, ué. Beleza? Então, isso vai depender do que o juiz vai entender lá. Cada caso é um caso. Beleza? Vamos lá, então, agora para o parágrafo único do artigo 21. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível nas circunstâncias ter ou atingir essa consciência. É o que eu acabei de explicar para os senhores aí. Beleza? Agora vamos falar da coação irresistível e obediência hierárquica. Nós trabalhamos sobre isso na aula de fato típico e na aula de culpabilidade, ok? Lembra da coação física irresistível e da coação moral irresistível? Coação física irresistível exclui o quê? A conduta, é uma cláusula de exclusão de conduta, né? Coação moral irresistível é uma cláusula de exclusão do quê? Da culpabilidade. Beleza? Artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. É óbvio, né, pessoal? Agora observe, não manifestamente legal. Se é manifestamente legal, aí, meu brother, você vai responder também, beleza? Exclusão da ilicitude. Agora vamos lá, olha que legal. Nós falamos sobre o quê? As excludentes de ilicitude. Legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular do direito, estado de necessidade. Está aqui no artigo 23 do Código Penal. As espécies de excludente de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Qualquer uma dessas excludentes você pode responder por excesso, tá? Então existe a possibilidade do excesso punível. Lembra que eu falei para os senhores? Tá aqui, ó. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, qual artigo? Artigo 23.
responderá pelo excesso doloso ou culposo. Se praticou um excesso doloso ou culposo, você vai responder. Beleza? Então, cuidado aí. Eu agi em legítima defesa. O cara veio com a faca pra mim, eu dei 33 tiros nele. Cuidado, meu brother. Cuidado. Pode ser que o juiz entenda que não, como já aconteceu. E pode ser que o juiz entenda que você deu 4 tiros no cara, que você agiu com excesso. É legítima defesa, mas agiu com excesso e vai responder por isso. Então, depende, cada caso por caso. Atira nas costas ou não atira nas costas do vagabundo? Depende demais. Não começa a viajar na maionese, não. Deixa isso pro juiz. Deixa isso pro judiciário decidir. Para provas, você tem que saber quais são as excludentes de licitude, haja vistas que eu acabei de falar, previsto no artigo 23 do Código Penal, e saber que você pode responder por excesso doloso ou culposo em qualquer uma dessas hipóteses. Só isso. Agora, não fica viajando, será que se eu socar um pau grosso no rabo dele ali é excesso depois de mais? E se eu tirar? Não viaja demais não, tá bom? Estado de necessidade. Gente, tem uma questão sobre isso, então presta atenção. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Lembra que eu contei para vocês? Dos dois lá, os dois amigos que foi pescar no meio do mar. Aí veio um vento danado, uma chuva danada, os dois caiu, só tinha uma boia. Um segurou na boia, aí veio o outro, segurou na boia, a boia começou a afundar com os dois. Ou seja, a boia só sustenta um, só pode segurar um. Aí ficaram lutando corporalmente um com o outro para ver quem conseguiria ficar com a boia e sobreviver. Ninguém queria matar ninguém. Ambos estavam lutando para sobreviver. Isso é o quê? Uma espécie de exemplo de estar em necessidade. Para lutar, lutando para sobreviver, um vai morrer. Sim ou não? Crime de homicídio. Ok. Mas, nesse caso, em estar em necessidade, não há de se falar em crime, porque se trata de uma excludente de licitude. Agora, olha aqui o que ele fala. Não pode alegar estado de necessidade, parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. O bombeiro, o polícia, entendeu? Não pode. Né? Quem tem o dever, qualquer um que tem um dever legal de enfrentar o perigo, não pode usar como estado de necessidade, tá bom? Parágrafo 2º. Então, não existe isso, o policial trocar tiro com o vagabundo morrer, ele não está em necessidade. Não, aí é legítima defesa. Beleza? Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Quando é que a pena vai ser reduzida de 1 a 2 terços? Quando for razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado. Beleza? Legítima defesa, próximo excludente de licitude, artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, olha a palavra, moderadamente, dos meios necessários, repele injusta agressão, grava isso aqui, atual ou iminente. Atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crime. Então você pega lá o sniper lá, chega o vagabundo no banco, faz a senhorinha do caixa de refém, põe a faca no pescoço dela, leva ela para fora do banco, aí vem um sniper ali da especializada, da tropa de elite da polícia militar, pá, e vai lá e dá um tiro nele à distância, no meio da testa dele, legítima defesa. Tá aqui, ó, Código Penal, legítima defesa. Beleza? Parabachura e bicoba. Show de bola? Título 3 da imputabilidade penal, que é o que a gente estava trabalhando na última aula aí. Lembra que eu falei para vocês dos inimputáveis? Já está acabando, já vamos iniciar já as questões. Fica aí que eu estou olhando todo mundo que está aqui. Eu estou de olho em todo mundo que está participando, todo mundo que está ao vivo comigo, todo mundo que está comprometido com o professor Matheus Oliver. Eu estou de olho nos senhores. Os alunos que ficam com desculpinha para dormir não tem moral comigo. Agora a galera que está estudando, está se esforçando, que não está arrumando desculpa, estou à disposição dos senhores. Podem contar comigo. É pau no gato, é bala na agulha. Eu tenho orgulho de vocês. Beleza? É isso aí. Artigo 26. O que são inimputáveis? É isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Isento de pena, ele não vai responder, ele não vai pagar. Ele vai ser isento de pena. Se o agente por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente, não parcialmente, mas inteiramente. Se é parcialmente,
haverá uma diminuição de pena. Se é inteiramente, haverá o quê? Isenção de pena. Beleza? Parágrafo único, pessoal. Professor, não estou entendendo nada. Assiste a aula 1 e a aula 2, que aí você vai entender. Isso aqui é letra de lei. Na aula 2 não tem letra de lei, tem só explicação, teórico. Na aula 2 também. Aqui é letra de lei para retificar e fortificar o que a gente viu na aula 1 e na aula 2 de fazer as questões, porque isso aqui é um tema um pouco extenso, que é a teoria geral do crime. Beleza? Redução de pena. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente, tá vendo? Ele não era inteiramente. Se ele não era inteiramente, ele era o quê? Parcialmente capaz de entender o caráter lícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá vendo o que eu falei para vocês? Se é inteiramente incapaz, isenção de pena. Se não é inteiramente ou é parcialmente incapaz, diminuição de pena. Menores de 18 anos é uma outra espécie também de inimputáveis. Lembra que eu falei para os senhores? Artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Significa dizer que eles não são puníveis à luz do Código Penal. Existe uma legislação própria para eles, que é o quê? O ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069 de 1990. Você tem medida socioeducativa, medida protetiva, né? Para a criança ou adolescente que comete ato infracional e não infração penal. Eles cometem ato infracional. São penalmente inimputáveis, ficando sujeitos a normas estabelecidas na legislação especial. Qual que é a legislação especial? A 8.069 de 1990, tá? Emoção e paixão, artigo 28. Lembra que eu falei para os senhores, pessoal? Emoção e paixão não exclui a imputabilidade penal, tá? Então, não exclui a imputabilidade penal a emoção e a paixão. Vai responder, eu agi emotivo. Eu agi por meio da minha paixão. Foda-se. Foda-se. Você vai ser responsabilizado penalmente por isso do mesmo jeito. A embriaguez, inciso segundo. A embriaguez voluntária, ou seja, dolosa, ou culposa pelo álcool ou substância de efeito análogos, tá? Também não isenta a pessoa de pena de responsabilidade penal. Então, olha aqui para os senhores ver, ó. Não exclui a imputabilidade penal, ou seja, a imputabilidade penal, a responsabilidade penal. A emoção ou a paixão, inciso primeiro, e a embriaguez voluntária ou culposa, tá vendo? Agora vamos aqui para o parágrafo primeiro. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, tá vendo? Proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Inteiramente incapaz, completo, isento de pena. Ok? Parágrafo 2º, pessoal. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possui ao tempo da ação ou da omissão plena capacidade de entender o caráter lícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá vendo aqui, ó? Como não é pleno, como não é inteiramente, como não é completo, aí a pena pode ser reduzida. Beleza? Muito simplesinho, muito tranquilo. Show de bola, pau no gato, bala na agulha. Vamos agora para as questões. Vamos agora então para as questões. Eu vou dar para os senhores aí 30 segundos para tomar uma água. Vamos lá. 30 segundinhos para tomar uma água. Alongar. A gente começar as questões aqui, beleza? Vamos lá? 15 segundos. 15 segundinhos para tomar uma água. Pra gente começar as questões aí. Show de bola? Vamos lá, pessoal? Preparem. Não sejais vós precoces, sem precocidade, calma, relaxa. O senhor é precoce para tudo? Você chega lá, calma, garoto. Relaxa a precocidade. Tem aluno que eu nem coloquei a questão. Sim. Calma. Vamos com calma. Vamos com calma. Aprenda a resolver questões. Interpretação é tudo. Calma. Calma, tá? Calma. Vamos lá. Questões, teoria geral do crime. Vamos começar então com a primeira questão. Os senhores vão colocar aqui na frente V, F ou V ou F. Verdadeiro ou falso, para depois vocês acharem que é a alternativa correta aqui. Beleza? 1 minuto para vocês lerem e fazer o que eu falei. Colocar na frente V ou F, para depois achar qual é a alternativa correta. Vamos lá. Bora.
Pessoal, calma, tô vendo a galera responder aqui tudo no 12, calma. Paciência, tem gente errando. A gente falou isso agora mesmo, letra de lei. Vamos lá então, pessoal. Qual que é o gabarito aí? Está correto as alternativas 1 e 2, 1, 2 e 3. Ficou errado aqui, viu, pessoal? Isso aqui é de cá, ó. Ficou errado, tá? 1, 2 e 4, a C. D, 3 e 4. E, 2, 3 e 4. E aí? Isso aqui tá errado, pessoal. Isso aqui é aqui, ó. Isso aqui faz parte da C. Qual gabarito tá correto, pessoal? Nossa senhora, misericórdia, misericórdia. Vamos lá então, pessoal. Parabéns para quem acertou. Gabarito correto, letra B. Olha só. O que eu falei para os senhores? O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Isso aqui é nexo de causalidade. Considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Tá vendo, pessoal? Relevância da omissão. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Então, gabarito, letra B. 1, 2 e 3 está correto, ok? Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, certo. Tenha assumido a responsabilidade de impedir o resultado, certo. Criou com seu comportamento anterior o risco de ocorrência do resultado? Sim. Isso, de fato, incumbe a quem tenha por lei o dever de agir. Então, corretíssimo, parabéns para quem acertou aí, beleza? Questão de número 2. Vamos lá, pessoal. Questão de número 2. Deixa eu tentar diminuir aqui, pessoal, para caber aqui a questão. Nossa, tem até a E aqui. Não enche o saco não, pessoal. Coloca a configuração em Full HD do YouTube. Coloca para rodar em HD aí nas configurações, que aí a imagem fica perfeita, beleza? Vamos lá então. Para a configuração do crime culposo, além da tipicidade, torna-se necessária a prática de conduta com a inobservância do dever de cuidado que causa um resultado cujo risco foi assumido pelo agente. B. Observância do dever de cuidado que causa um resultado desejado mais previsível. C. Inobservância do dever de cuidado que causa um resultado desejado mais previsível. D. Inobservância do dever de cuidado que causa um resultado não desejável e imprevisível. E. Observância do dever de cuidado e vontade consciente. E aí, pessoal? Qual o gabarito? Vamos lá. Coloca para rodar em HD aí a imagem aí, que a imagem fica boa no YouTube. 1 minuto para os senhores. Bora, pessoal, bora, pessoal.
Tem gente errando aí, tem gente acertando. Vamos ver o gabarito, vamos ver o gabarito, vamos ver o gabarito. Parabéns para quem acertou e quem errou, infelizmente, tome cuidado, pessoal. D. Elementos da culpa. Eu falei isso aqui para os senhores, pessoal, na primeira aula do curso, sobre os elementos da culpa. Tá? Na primeira aula eu falei para os senhores sobre os elementos da culpa. Conduta humana, violação do dever objetivo de cuidado, resultado naturalístico, nexo causal, tipicidade e previsibilidade. É a possibilidade de prever o resultado. Previsibilidade. Tá bom? Espécies de culpa. Culpa consciente versus culpa inconsciente. Culpa consciente. Resultado possível de ser previsto. Caso concreto, o agente prevê o resultado, mas espera que ele não aconteça. Culpa inconsciente. Resultado possível de ser previsto. Caso concreto, o agente não prevê o resultado. Observação. A culpa inconsciente é também chamada de culpa comum. Tá aí o gabarito comentado para os senhores, então... Alternativa correta, letra D. Inobservância do dever de cuidado que cause um resultado não desejado e imprevisível. Beleza? Esse é o gabarito correto. Show de bola? Parabéns para quem acertou aí. Vamos lá para a questão de número 3. Essa dá até para aumentar para vocês. Olha que legal. Ainda que não encontre tipificação excludente prevista em lei, a doutrina tem aceito a inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de exclusão da antijuricidade, culpabilidade, tipicidade, ilicitude, punibilidade. Pessoal, leiam com calma para vocês entenderem. Parece ser difícil, mas não é. Leiam com calma para vocês entenderem o que a pergunta está querendo como resposta. Vamos lá, 1 minuto. Pessoal, vamos lá então. Vamos lá então. Parabéns para quem acertou aí. Beleza? Olha só o comentário dessa questão para vocês entenderem, pessoal, para não ter mais dúvida, tá? O Código Penal traz, presta atenção. O Código Penal traz expressamente no seu texto causas legais excludentes da culpabilidade. Expliquei isso para vocês na aula de culpabilidade. Ok? Por inexigibilidade de conduta diversa, são elas coação moral irresistível, lembra que eu falei para vocês? Que a coação física irresistível exclui a conduta, e a coação moral irresistível exclui o quê? Culpabilidade. Obediência hierárquica, entretanto, este rol é exemplificativo, pois existe causas supralegais, que apesar de não encontrar tipificação prevista em lei, excluem a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, como, por exemplo, a cláusula de consciência e a desobediência civil. Gabarito B, pessoal, culpabilidade. Aí, ó, B, culpabilidade. Parabéns para quem acertou aí, beleza? Eu vou disponibilizar o PDF para vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Então, para a próxima questão aí, pessoal. Questão de número 4. Ok? Coloca para rodar em HD aí, vai em configurações do YouTube aí no vídeo aí, coloca para rodar em HD, pessoal. Constituem elementos do estado de necessidade. Essa questão tá boa. Perigo atual ou iminente que o agente não tenha provocado nem podia de outro modo ter evitado. Reação à injusta agressão atual ou iminente fazendo uso dos meios necessários moderadamente. Agressão atual, defesa de direito próprio ou de outra e reação moderada.
Ele está falando de estado de necessidade, tá, pessoal? Aquela excludente de licitude lá. Existência de perigo atual, cujo sacrifício nas circunstâncias era razoável exigir-se. Defesa de direito próprio ou de outro involuntariamente provocado pelo agente e exigibilidade de conduta diversa. E aí, pessoal? Vou deixar para os senhores analisarem aí. Tá bom? Um minutinho. Coloca para rodar em HD que a imagem fica boa. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Leia, leia, leia com calma. Pessoal, eu estou vendo que os senhores estão confusos, né? O pessoal está bem confuso aí, não está sabendo qual que é a alternativa correta. Tem gente que marcou letra A, tem gente que marcou letra B, tem gente que marcou letra C, né? Tem gente que marcou letra D. O pessoal está confuso aí. E aí? A, B, C, D, e agora, meu brother? Pessoal, o gabarito deu letra A. Olha só, perigo atual é iminente que o agente não tenha provocado, nem podia de outro modo ter evitado o resultado. Beleza. Aí você fala para mim assim, professor, tá errado o gabarito. Perigo atual é iminente se trata de característica de legítima defesa. A característica de estado de necessidade é somente o perigo atual. E eu concordo com você. E eu concordo com você 100%. Principalmente se tratando de letra de lei. Só que sabe o que aconteceu, pessoal? Essa questão foi anulada. Deu como gabarito A, mas a questão foi anulada. Eu coloquei ela de propósito para poder testar os senhores, gerar essa angústia de falar, gente, mas peraí. E agora eu tenho certeza que os senhores nunca mais irão esquecer que perigo atual é estado de necessidade, atual e iminente, legítima defesa. Atual e iminente, legítima defesa. Atual e iminente, legítima defesa. É uma técnica que eu utilizo para poder forçar os senhores a aprender. Beleza? Então, relaxem, tá? Essa questão foi anulada, tá errada. Aí, ó, gabarito A, questão anulada. Fechou? Vamos lá, então, pessoal, para a outra questão. Mesmo esquema aí, tá bom, pessoal? Força as vistas aí que vai dar para ler. 5. Henrico, com intenção de matar seu irmão, Lauro, ficou escondido atrás de uma moita, esperando o momento em que a vítima sairia de seu trabalho, com direção à residência de ambos. No horário de costume, ao ver uma pessoa trajando roupas semelhantes às que Lauro usava e acreditando que tal pessoa era seu irmão, efetuou 2 disparos contra essa pessoa em região letal, o que ocasionou o imediato óbito. Posteriormente, todavia, Érico constatou que Lauro ainda não havia saído do trabalho e que a pessoa morta era um colega de trabalho de Lauro, desconhecido do autor do fato. Nessa situação, ocorreu erro sobre a pessoa, o qual não isenta Érico de pena. Não se consideram as condições e a qualidade da vítima efetiva,
mas sim as da vítima virtual, ou seja, o irmão do agente, de modo que ficará Érico sujeito à circunstância agravante de ter cometido o crime contra descendente, irmão ou cônjuge. Pessoal, certo ou errado? Certo ou errado? Vamos lá. Leiam em 1 minuto, certo ou errado. Essa questão está dada e eu dei até um exemplo na aula de hoje. Questão dada e eu dei um exemplo. Leiam com calma, pessoal, com calma. Bom, vamos lá, pessoal. Sem conversa, fiada vai dormir. Questão dada dessa, gabarito está o quê, pessoal? Pelo amor de Deus. Correto, teve gente que colocou errado. Sendo que eu já expliquei sobre isso, pessoal. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime, ou seja, o que vale é a intenção do agente. Pessoal, o direito penal, como eu expliquei para os senhores na primeira aula, ele julga a intenção do agente, o objetivo do agente. É por isso que existe lesão corporal seguida de morte. A intenção real era somente causar uma lesão, mas em decorrência dessa lesão foi dado um soco no queixo, bateu a cabeça no paralepípedo e veio a óbito. Uai, crime de homicídio? Negativo. Crime de lesão corporal seguida de morte. Porque qual era o dolo, qual era a vontade? Lesão corporal. É por isso que existe tortura com resultado morte. Ou homicídio qualificado pela tortura. Porque vai depender do dolo. Se eu quero somente torturá-lo, só torturá-lo, eu não quero matá-lo. Mas em decorrência da minha tortura ele veio a óbito, tortura com resultado morte. Se eu quero matá-lo, mas para matá-lo eu quero torturá-lo. Eu quero torturá-lo até ele morrer. Eu vou ter o quê? Homicídio qualificado pelo emprego de tortura. Então o direito penal julga a intenção. A intenção não era matar o irmão. Se ele errou o alvo, o problema dele. Se ele matou, o problema dele. Ele vai se respondendo como se tivesse matado o irmão. Beleza? Parabéns para o senhor e para a senhora que acertou. Parabéns para você que já deixou o seu like até aqui. Eu fico triste que esse tanto de gente não deixa o like. Parabéns por ter se inscrito no canal, ter ativado o sininho. E agora, presta atenção. Calma aí, xerebecobas. Calma aí. Você que ainda não adquiriu o nosso Oliver Turbo suplemento alimentar em cápsula, mais foco, mais concentração, mais memória, 60 cápsulas, cada cápsula tem 500 miligramas. Vocês vão tomar isso aqui, pessoal, 2 cápsulas meia hora antes de começar a estudar. Então são 2 cápsulas meia hora antes de começar a estudar, ou 4 cápsulas por dia, 2 no almoço e 2 na janta. Beleza? Pressupondo que você vai estudar depois de jantar, né? Igual eu só estudo de madrugada. Agora, se você não estuda de madrugada, você toma 2 no café da manhã e 2 no almoço, tá? Para poder ficar mais ativo, mais acordado, combater o cansaço físico, mental.
mas eu prefiro que você utilize para estudar, porque foi para isso que ele fez e ele é aprovado pela Anvisa, não cai no toxicológico, porque se trata de um suplemento alimentar, não tem restrição, não tem nada, pessoal. É um suplemento alimentar Oliver Turbo do Instituto Oliver. Beleza? Vai me chamar lá no WhatsApp lá. Me chama lá no WhatsApp lá, tá aqui, ó. 93004408, que eu vou te passar o contato do nosso fornecedor para ele poder enviar para você. E aí, através do Oliver Turbo, você pode estar comprando o uniforme nosso, agora pode comprar o boné também. Tem o copo também do Instituto Oliver, tá bom? Vai ter bastante coisa. Até mais pra frente a gente tá fazendo até bermudinha pros senhores aí também. Bermuda, relógio, beleza? Então tá aí o 93004408, é o meu WhatsApp, só me chama lá. Quero um Oliver Turbo. Já me chama falando, quero um Oliver Turbo. Que eu passo o contato do pessoal responsável aí, beleza? Deixa seu like se você tá assistindo essa aula no YouTube. Se você tá assistindo essa aula lá no portal do aluno, marca 5 estrelas, deixa um comentário abaixo, tá bom? Avalia a aula, beleza? Vou deixar aqui o PDF para você disponível no portal do aluno. Vou mandar no grupo de alunos também. Obrigado por confiar no nosso trabalho. Filma e não deixe de seguir as nossas redes sociais. Lá na descrição do grupo de WhatsApp de alunos, tem os dois links dos nossos dois Instagrams. E no portal do aluno também tem, no primeiro módulo lá, os dois links dos nossos dois Instagrams. Conto com o senhor e com a senhora aí para seguir a gente lá e postar vocês estudando e marcar o estudo para a gente poder repostar vocês aí. Beleza? Deus abençoe, um forte abraço. É mais fácil que andar de a pé, só não passa quem não quer. Fui!